Fala, meu povo, começando a aula de número 81, desenterrando aí, né, meu povo? Ó, onde é que o cara foi inventar mais essa aí pra gente? É isso aí, meu povo, não pode alisar com ser mal, não. Olha só, tá todo mundo junto, tá tudo dentro do mesmo bolo, então, ó, fica sempre atento. Volta na tela pra mim, por favor, Paulinho, ó. Falei pra vocês que a gente pode ter uma condicional e encontrar as duas, né? Condição suficiente e condição necessária. Porém, já houve casos em que, esticando a nossa baladeira, o cara diz o seguinte, olha, peraí, existe mais forma de você ter condição suficiente, condição necessária. Como? Faz assim, pega a condicional que você fez e taca um inverte e nega nela. Ou seja, negação de Q, se então negação de P. Meu povo, isso aqui é uma condicional? É, né, PH? Então, eu posso fazer a nossa forma da condição suficiente necessária mais duas vezes. Negação de que é condição suficiente para P. Negação de P é condição necessária para Q. Opa, desculpem, para a negação de Q. Tem dois errinhos aqui. Aqui é negação de P e aqui é negação de Q. Tá certo? Lembra lá? Montando a nossa estrutura, né? Se... Acho que, não sei se é a próxima, ele fala disso? Não, é um outro dizezinho. Se estudo, vou fazer uma pequenininha. Passo. Se estudo, passo. Podemos ter estudar, vou afastar que pode ser que eu precise mais de espaço. Estudar é condição suficiente para passar. 2. Passar é condição necessária para estudar. Perfeito. Forma normal. Trazendo para o inverte e nega. Se não passo, não estudo. Daí eu gero mais duas, né? Não passar é condição suficiente para não estudar. E a nossa quarta, não estudar, é condição necessária para não passar. Morreu. Tá certo? Pronto. Aí é o máximo que ele pode esticar a baladeira. Tá certo? É desse tipo, dessa montagem que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Olha só. Questãozinha já bem antiga de 2005 dizia o seguinte. Se Marcos não estuda, João não passeia, né? Se então, né? Então tem um entãozinho aqui, ó, então. Então, olha só, qual é o entendimento? Vamos fazer da forma normal. Se Marcos não estuda, João não passeia. Vamos lá? Primeira. Marcos não estudar é condição suficiente para João não passar. 2. Não passear. João não passear é condição necessária para Marcos não estudar.
Esse é o primeiro passo em todas as vezes. Pronto, fiz. Vamos para as alternativas. Bom, Marcos, a primeira é Marcos estudar, está fora. Marcos não estudar. É condição necessária. Não é condição necessária na alternativa C, é condição suficiente. Beleza, então essa está fora. Marcos não estudar, na D é condição suficiente para João passear. Não, João não passeia. Tá? Então a C e a D está fora. C e a D está fora. E aí você já começa, meu Deus, o cara fala que tem Marcos estudar, se eu estou vendo só Marcos não estudar, o PH me falou que eu posso transformar esta condicional numa inverte nega. Pronto, vamos fazer? Vamos. Traz a segunda para a primeira negando. Vai ficar como? João passeia. E pega a primeira e joga na segunda. Marcos estuda. Vamos lá? Mais duas. João passear é condição suficiente para Marcos estudar. E o grande finale. Marcos estudar é condição necessária para João passear. Que é exatamente o que diz a alternativa E. Marcos estudar é condição necessária para João passear. Encaixou bonitinho. Tranquilo, meu povo? Pronto, aí é o máximo, tá? O que pode aparecer normalmente é isso que tem aparecido. A não ser que o sermão invente mais alguma coisa, mas eu acho difícil. Tá certo? Tranquilo? Condição suficiente, condição necessária, bem tranquilo, tá? Por esses 5 exemplos que a gente viu, você tem uma visão geral do que pode aparecer nas nossas provas. Um pouquinho mais lá na frente, mas isso também vai ser bem tranquilo, tá? Quando a gente for estudar com a parte de estruturas lógicas, tá certo? Podem aparecer questões envolvendo condição suficiente e condição necessária. Aí a gente vai precisar ficar atento nessa situação. PH, eu fiquei só com uma inculcaçãozinha, sem problema nenhum, diga lá. Você bota logo depois aqui que pode haver um caso de condição suficiente e necessária, ou necessário e suficiente, pode ser também, tá, meu povo? Eu vi aqui e já ia passar batido, beleza, obrigado por ter me lembrado aí. Olha só, meu povo, e a interpretação é bem tranquila. Quando eu falei para vocês que toda vida que aparecer condição suficiente, você lembra de quem? Bom, lembra do condicional, PH. Bom, quando eu falo de condição necessária, você lembra de quem? De condicional também, né, PH? Tanto faz condição suficiente, condição necessária, a gente chega na condicional, beleza, pronto. E quando você tem condicional e condicional, o que é que você tem? Você tem duas condicionais. Você tem uma bicondicional. Pronto, meu povo. Só isso que você precisaria saber. Toda vida que aparecer uma proposição escrita com condição suficiente necessária, você tem uma bicondicional. A, se somente se B, é o mesmo que A é condição suficiente e necessária para B. Lembrando também que a ordem desses dois pode ser trocada. Ele pode dizer muito bem necessário e suficiente, não tem problema. Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa do I, por causa do conectivo I, tá certo? Então ele pode trocar também. Mas toda vida que aparecer uma condição suficiente necessária, ele pode trabalhar com uma bicondicional. Eu acho que até numa das questões falou disso aí, não falou não de condição suficiente necessária? Ó, a questão número 4 apareceu lá, ser brasileiro
é condição necessária e suficiente para ser paulista. Se a gente fosse traduzir aquilo ali, era dizer que ser brasileiro, uma pessoa é brasileira, Paulo é brasileiro se somente se ele for paulista, tá certo? É o se somente se, é o caso que eu poderia ter. Agora sim, passada a régua, carimba aí, vamos para a próxima. Olha só, meu povo, último assunto desse nosso módulo, módulo 2, a parte de tautologia, contradição e contingência. O povo, calma, como eu disse, não estou esculhambando ninguém, não estou, tá certo? Esses 3 termos que podem aparecer, tautologia, a contradição e a contingência, são primeiros conceitos bem tranquilos, que você já está vendo até aí na tela. Porém, todos eles referem-se à tabela verdade. Todos eles referem-se à tabela verdade. Vamos ler? Vamos ler. Primeiro, para que a gente possa trabalhar com tautologia, contradição e contingência, para ter a nossa tabela verdade, ele deve nos pedir uma proposição composta. Segundo, eu tenho que saber quando cada uma vai ser utilizada, quando é que esse conceito vai ter utilizado. Vamos dar uma lida. A tautologia diz que quando todos os valores lógicos de uma tabela verdade têm como resultado verdadeiro. Pronto. Se você faz a tabela verdade de uma determinada proposição e todos os valores lógicos dela derem verdadeiro, você chama isso aí que é uma proposição tautológica ou uma tautologia. Tá? Quando todos os valores lógicos de uma tabela verdade for falso, eu chamo isso de uma contradição. E por último, quando não for tautologia e quando não for contradição, eu chamo de contingência. Ah, eu cheguei a um resultado onde eu tenho 3 verdadeiras e uma falsa. É tautologia? Não. É contradição? Também não. Então é contingência. Ah, eu encontrei outra situação que me deram 15 linhas verdadeiras e uma linha falsa, um resultado falso. É o quê? É contingência. Por quê? Porque nem é tautologia, nem é contradição. Tranquilo? Pessoal, as questões desse assunto são bem tranquilas, porém elas podem ser mais cansativas. Por quê? Porque envolve a tabela verdade. Tá certo? Então, é aquele trabalhozinho da tabela verdade para a gente encontrar o resultado. Novamente, questões fáceis, questões tranquilas. O que é que pode nos complicar mais? O tamanho dela. Se o cara pedir uma proposição composta grandinha, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos ver alguns. Olha só, o CESP diz o seguinte: considerando que P, Q e R sejam proposições conhecidas, julgue o próximo item. A proposição P e R, se então R ou R é uma tautologia, ou seja, ela é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos de P, Q e R. Olha só, já joga, o Sermal já deu uma voadora nos 2 pés no nosso joelho. Já jogou, primeiro, uma proposição composta com 3 proposições simples. Só aí já vai dar 8 linhas para a gente, 8 linhas, tá? E com várias partes para a gente trabalhar. Pronto, o que é que a gente vai ter que fazer, ó? Traçar, vamos embora, companheiro. Eu tenho o P, eu tenho o Q e eu tenho o R. Vamos montar devagarzinho, tá? Sem estresse. Vamos lembrar? Tá, pegar 4 verdadeiras e 4 falsas. Beleza. Depois 2V, 2F, PH. Certo. E por último, meu povo, um de cada, PH. Pronto. Técnica de extripador, vamos por partes. Primeira parte, P e Q. P e Q nós já sabemos. Sabemos que na conjunção só será verdadeiro quando ambos forem verdadeiros, senão será falso. Já vem uma carrada aqui, ó. Verdadeiro só vai ter aqui e aqui, P e Q. O resto é tudo F. Pronto. Ali já foi. Aqui já está ok. Vamos pegar agora esta coluna, P e Q,
e juntar com se, então, R. Nessa forma, tá, meu povo? Nessa forma. A primeira parte, o antecedente, vai estar aqui e o consequente vai estar aqui. Certo? Segunda parte. Vamos lá? V se então V é V, V se então F é F. Olhe que todas as outras linhas têm como antecedente F. E se o antecedente é F, a condicional sempre vai ser V. Pode consultar na tabela verdade de vocês, vocês já sabem disso. Se a primeira parte é F, não importa a segunda parte. Tanto faz ser F quanto faz ser V, ela vai dar uma condicional verdadeira. E a minha última parte, aqui ficou ok também. E a minha última parte, vou pegar todo mundo agora, ó. Todo mundo. Fazendo o quê? Esta última coluna que a gente fez, P e Q, se então R, fazendo um ou com o próprio R novamente. Tá certo? Ou. Então, olha só. Todas as linhas de P e Q se então R menos uma é verdadeiro. E se eu tenho uma das partes do ou verdadeiro, o resto é verdadeiro. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Apenas uma linha é falso. E no R também é falso. Aí lascou-se. Aí eu vou ter falso ou falso, me dando falso. Isso é uma tautologia, meu povo? É não. É uma contingência? É uma contradição, meu povo? É não. Então só pode ser uma contingência. Gabarito. Falso. Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.